Saudações geográficas, meus amigos. Me chamo professor João Paulo Amorim, professor de Geografia. Sou bacharel em Geografia, tá? Com mestrado em Desenvolvimento Regional e estou doutorando em Geografia pela UFRN. Estamos trazendo aqui, bem-vindo, o canal GeoAprova, tá? Nós vamos começar a trabalhar com temas de Enem e também de questões de concurso público, para que você possa estar acompanhando o nosso canal. Nós vamos começar a gravar vídeo todos os dias, tá? Esse é o primeiro de muitos que serão gravados. Eu espero que você nos siga nas redes sociais, para que a gente possa estar aumentando a nossa visibilidade, para você assistir mais vídeos. E aí você pode deixar seu like e compartilhar aqui o nosso vídeo. E hoje o tema do nosso vídeo é a industrialização brasileira, tá? Nós vamos fazer um breve resumo daquilo que, dos elementos que fizeram, a composição da industrialização brasileira e algumas questões, ok, gente? Então vamos lá, olha aqui, ó. Quais foram os pré-requisitos, que foram possíveis os elementos que constituíram a industrialização brasileira? Primeiro, nós temos a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Quando você pega a formação, histórica do Brasil, nós vamos ver que nós sofremos o processo de emancipação no início do século XIX, em 1822, e fomos transformados em república, em 1889. Só que em 1888, através da Lei Áurea, foi extinto o trabalho escravo e começa a substituição do trabalho livre no nosso país, tá? O que é que isso vai propiciar? Uma série de elementos que nós vamos estudar aqui, tá? Segundo, a formação de um mercado interno, tá? A partir do momento que eu formo, eu começo a substituir os produtos que eu importo através do meu campo industrial. Eu vou propiciar a substituição de importações e vão começar a formar uma demanda interna, correto? E também o acúmulo primitivo de capital, tá? Esses três elementos, eles são responsáveis por formar aquilo que a gente chama de industrialização brasileira. Então vamos analisar cada um deles. Então olha só, eu costumo começar pelo acúmulo primitivo de capital, porque no acúmulo primitivo de capital, o que é que acontece? No caso brasileiro, a partir da segunda metade do século XIX, a economia cafeira, que se concentrava principalmente ali no Sudeste, no chamado Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ela foi responsável por criar uma rede de infraestrutura que aí serviu de base para a industrialização do país a partir da Era Vargas, tá? Então, esse acúmulo primitivo de capital, ele vai permitir essa mudança, na infraestrutura do país, o que vai transformar o Brasil de um país agrário exportador para um país, industrializado. Tá? Essa transformação e essa passagem vai também trazer uma transformação na sociedade. Os fazendeiros agora serão os primeiros burgueses da sociedade brasileira. Tá? Então, vai formar essa consciência de uma classe burguesa e, ao lado dela, os trabalhadores, que serão, teoricamente, retirados do campo para se deslocarem até as cidades através do êxodo rural. Tá? Então, a industrialização no Brasil, ela vai se concentrar em São Paulo, principalmente por conta desse contexto histórico da economia cafeeira, que concentra essa rede de infraestrutura, ali na região sudeste. Tá? Esse dinheiro, esse primeiro dinheiro, essa acumulação primitiva, o Getúlio Vargas vai utilizar nessa era Vargas, a partir de 1930, criando as primeiras indústrias de base brasileira. Tá? Dentre elas, nós vamos ter ali a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, dentre outros. Tá? Essas indústrias de base vão servir para a formação de novos produtos. Tá? E, nesse sentido, aí entra o nosso segundo ponto, que é a formação de um mercado interno. A partir do momento que eu tenho a substituição do trabalho escravo, pelo trabalho livre, que é uma composição dos imigrantes justamente com o trabalhador nativo brasileiro, eu começo a criar nossas primeiras indústrias, eu vou deixar de comprar produtos importados, e produzir dentro do nosso país, certo? Isso vai levar a nossa produção nacional, nosso mercado interno. É mais ou menos isso que está acontecendo no governo Trump. O governo Donald Trump, ele tem fechado as suas fronteiras para o mercado externo, principalmente o mercado chinês, que é bastante intensivo, produz em grande escala. Isso estava enchendo o mercado americano de produtos estrangeiros e retirando o poder de fabricação das indústrias americanas. Então, Donald Trump começa a taxar fortemente o aço, o ferro e outros produtos tecnológicos vindo da China e começa a fortalecer seu mercado interno.
Ou seja, essa política, muitas das vezes, ela é bastante benéfica para um determinado país, tá? Então, esse mercado livre, né, que é o nosso primeiro tópico aqui, ele está atrelado a 3 pontos principais, né? Primeiro, a formação de um mercado de trabalho, certo? Então, a partir do momento que eu não tenho mais, né, um indivíduo que trabalha só para comer, e sim um indivíduo que tem um salário, ele vai começar a fortalecer o seu mercado interno através da compra dos produtos, tá? Ou seja, ele forma um mercado consumidor. Só que no Brasil, o investimento na indústria ela se deu de 2 formas, através do governo Vargas, né, principalmente a partir da década de 1930, o que a gente chama de investimento estatal, tá? O Estado era o grande fomentador da indústria brasileira. E a partir da década de 50 nós vamos ver já o governo do Juscelino Kubitschek inaugurar a intervenção, né, principalmente das empresas privadas, né, do setor estrangeiro na economia do país. Beleza? Então, olha só, como é que se dá essas etapas, como foi que se deu, né, essas etapas da produção industrial brasileira? Diferentemente da industrialização e da produção inglesa, no qual foi realmente se passou pelas etapas do artesanato, da manufatura para chegar até a grande indústria, principalmente a indústria têxtil ali no século XVIII, no século XIX, no qual, por exemplo, o Nordeste fornecia uma grande quantidade de algodão para essa indústria têxtil, né, nesse período. O Brasil ele meio que foi atropelado, ele foi combinando a manufatura com a grande indústria, tá? Principalmente nas indústrias ali da região centro-oeste, ou da região sudeste, tá? Então, a sua origem está ali no capital cafeeiro, juntamente com o capital financeiro internacional, tá? Como acabei de citar. E essa precoce tendência à monopolização, ela fez mal para o Brasil, porque pelo fato dele ter adentrado, né, de forma mais tardia no processo produtivo industrial, ele já vai entrar numa segunda fase, que é a formação do capitalismo financeiro, onde as grandes indústrias se aliam aos grandes bancos, né? Então isso foi um grande problema no Brasil. E tem uma outra questão. Durante esse período, principalmente a partir da década de 70, com a crise do petróleo, a maior parte dos trabalhadores vai se ver endividado, ou seja, vai se ver cada vez mais atrelado aos bancos, né? Então, essa tendência precoce à monopolização, ela acabou por gerar 3 tipos de indústria no Brasil de forma tardia. Os bens de consumo não duráveis, né, que são aqueles bens alimentícios, representado hoje em dia pelas grandes empresas, uma das 10 maiores empresas que hoje atuam no Brasil, nós podemos falar da Nestlé, tá, da JBS e da Ambev, né? Os bens duráveis de consumo, que aí nós vamos estar falando de automóveis, de eletrodomésticos, eletroportáteis, etc. E os bens de capital, que na verdade é uma indústria de base que propicia a geração de novos produtos, né? Novas mercadorias. Então, essa intervenção estatal, essa substituição de importações, né, atrelado ao governo como carro-chefe da economia industrial, nós vamos ver até a década de 50. Então, a partir da década de 50, com o início do governo JK, nós vamos ver a criação de medidas alfandegárias que vão, né, incentivar a vida de empresas internacionais para o Brasil. E esse período ficou conhecido, tá, pelo seu otimismo de crescimento da economia brasileira, conhecido como anos dourados ou 50 anos em 5. Tá? Essa política do governo JK para estimular o crescimento industrial ficou conhecida como nacional desenvolvimentista, pois concentrava suas atenções em investimentos na área de energia e de transporte e a inserção do capital estrangeiro de empresas transnacionais. O que é que acontece? É que em algumas questões do Enem, tá? Elas podem estar comentando, falando sobre anos dourados, 50 anos em 5, ou nacional desenvolvimentista, tá? Pode vir dessas formas. E quando ela cair na prova de vocês, vocês têm que estar atento para as diversas formas de expressão que se referem à indústria no governo JK, ok? Então, olha só, vamos ver na prática como é que essas questões do Enem, ou esse assunto da industrialização no Brasil, né, ela vem nas nossas provas, tá? Na questão do Enem de 2009, fala o seguinte: a industrialização no Brasil é fenômeno recente e se processou de maneira bastante diversa daquela verificada nos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo notáveis, entre outras características, a concentração industrial em São Paulo e a forte desigualdade de renda mantida ao longo do tempo. Outra característica da industrialização brasileira foi: letra a fraca intervenção estatal, dando-se preferência às forças de mercado
que definem os produtos e as técnicas por sua conta. Qual seria o erro da questão, gente? A questão A está errada, porque, na verdade, a industrialização no Brasil começa, né, com a era Vargas, com uma forte intervenção estatal. Vamos para a letra B. A presença de políticas públicas voltadas para a supressão das desigualdades sociais e regionais e desconcentração técnica. Também está errado. Por quê? No Brasil, as políticas de supressão, né, das desigualdades sociais, elas são muito recentes, através principalmente das cotas raciais nas universidades, né? Inclusive, uma cota que era prevista para esse tipo de população, o ex-ministro, né, da Educação, o Weintraub, ele acabou derrubando antes da sua saída recentemente, né, nos cursos de pós-graduação, o que acaba por, né, afastar, né, essas populações, né, essas minorias da pós-graduação, que é um problema. Ou seja, o Brasil nunca, de fato, teve uma política voltada, né, para amenizar essas desigualdades sociais. E as desigualdades regionais, a gente vai ver principalmente a partir da década de 1960, praticamente, tá, pessoal? C. Uso de técnicas produtivas intensivas em mão de obra qualificada e produção limpa em relação aos países com indústria pesada. A questão está errada porque essa produção com mão de obra qualificada no Brasil quase ela nunca foi adotada, tá? O investimento em educação é muito pífio, né? Nós temos uma educação ainda muito capenga, né? Que por esse investimento de forma errada que muitas vezes é feito e falta também investimento na qualificação dos profissionais da educação. O professor ele tem muita dificuldade para ascender, profissionalmente. Eu, por exemplo, estou cursando doutorado agora e não consegui a minha liberação, né, da minha licença remunerada para cursar. Então, isso é um problema do Estado que ele não consegue, né, fazer com que essa demanda profissional se qualifique. Tá? Letra D. A presença constante de inovações tecnológicas, resultante dos gastos das empresas privadas em pesquisa e em desenvolvimento de novos produtos. Também está errada, porque as inovações tecnológicas que ocorrem no Brasil, em sua maioria, são feitas pelas universidades federais e institutos federais, tá? Tanto os tecnológicos quanto os não tecnológicos. Ou seja, a inovação tecnológica ela está muito presa ainda ao Estado, né, que encontra dificuldades de investimento de capital estrangeiro em investimento tecnológico no Brasil, assim como ainda falta ainda muito incentivo do Estado, né, em produção tecnológica de ponta, né, com produção de notebooks, celulares, etc. Ou seja, o Brasil ainda depende muito na sua economia, apesar do seu parque industrial diversificado, hoje depende muito, né, da soja, da carne, do milho, né, e do suco de laranja. Ou seja, são commodities que, na verdade, não agregam muito valor na economia e, além de que, utilizam grandes espaços. Daí, então, por exemplo, as consequências, né, do desmatamento ilegal que vem acontecendo na Amazônia para plantações, né, para agropecuária em geral. Então, a resposta da nossa questão é a letra E, né? A substituição de importações e a introdução de cadeias complexas para a produção de matérias-primas e de bens intermediários, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente da produção de bens intermediários. A substituição de importações, né, ela acaba por gerar um mercado interno e fortalecer, né, toda a sociedade como um todo, na verdade, através dessa mão de obra assalariada, ok? Então a resposta é a letra E. Vamos aqui seguir para a nossa segunda questão, rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande. Segunda, a desconcentração industrial verificada no Brasil na última década, né, entre outros, decorre, entre outros fatores, da ação do Estado por meio de políticas públicas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus. Tá? A questão da letra A está correta, né? Então a gente vê que o Brasil, em determinado momento, teve a política de ação forte do Estado através do desenvolvimento regional. Tá? A criação da Zona Franca de Manaus se deu no final da década de 60, em 1967, e acabou por gerar um polo industrial na região norte. Tá? Então, Belém e Manaus são os grandes polos industriais, né, da região norte. Então, a questão A está certa. Por que a questão B está errada? Elevação da escolaridade dos trabalhadores, o que torna o território nacional atraente para novos investimentos industriais. Como eu acabei de falar, nós temos um problema no Brasil, né,
com a questão da escolaridade, né? A defasagem de estudantes, o pouco investimento em qualificação, etc., são os elementos que acabam, né, gerando essa diminuição do nível de escolaridade do brasileiro. Letra C, presença de sindicatos fortes na região sudeste, sul e sudeste, o que impede novos investimentos nessas regiões. Na verdade, né, esses novos investimentos não necessariamente precisam, o sindicato forte acaba por afastar essas empresas, não necessariamente. Tá? Letra D, isenção fiscal oferecida por vários estados, o que impede novos investimentos nessas regiões. Tá? A isenção fiscal, né, para vários estados, ela não impede esses novos investimentos. Na verdade, ela fomenta, né? Ela acaba por contribuir, ou seja, ao contrário. E letra E, globalização da economia, que por meio das privatizações induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território. Não necessariamente a globalização, está errado, a globalização vai acabar por gerar esse desenvolvimento na atividade industrial, né? Na verdade, ela gera uma gama de outros elementos, mas não necessariamente ela vai gerar a atividade industrial no território brasileiro. Terceira questão, vamos lá. Sobre o processo de industrialização brasileiro são feitas as seguintes afirmações. A partir de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do parque industrial. Está correto, né? Nós vimos que a era Vargas ela acaba por gerar, né, o papel de intervenção do Estado na economia, o que vai gerar, né, a criação de grandes indústrias, né, da siderurgia e esse investimento forte do governo, né, deixando o Brasil, né, a partir da década de 50, o Brasil vai deixar de ser uma população urbana para se transformar numa população rural, né? Assim como o Brasil vai deixar, teoricamente, né, de ser um país agroexportador, vai se transformar num país urbano industrial. Né? Então, a primeira questão está correta. Segundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, acertou-se o processo de estatização das indústrias na região sudeste. Está errado, a gente viu que o governo JK, na verdade, ele vai, né, contribuir para a entrada do capital estrangeiro no país. E terceira, a cafeicultura propiciou o acúmulo primitivo de capital na região sudeste brasileira. Né? Então foi isso que nós vimos, né? Essa economia do café no Vale do Paraíba vai acabar por propiciar, né, o acúmulo primitivo de capital na região sudeste e possivelmente transformar aquela região numa região industrializada. Então a resposta da nossa questão de número 3 é a letra D. Apenas 1 e 3 estão corretas. Tá? Questão de número 4. O período comumente denominado de Anos Dourados marcou uma etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimento, abertura de rodovias, expansão da rede elétrica, implantação da indústria automobilística, descentralização do capital. E a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova. Né? A que período está associado? Né? Na resposta, então, a letra A, o governo JK. É interessante falar que nesse período existiu uma grande influência, tá, do estado de bem-estar social e o modo de vida americano. Né? O estilo de vida americano vai influenciar muito a sociedade brasileira, principalmente na região sudeste, né, que vai chegar mais rápido essas informações. E nós vamos ter ali a ascensão, por exemplo, da música popular brasileira, da bossa nova, que ficou muito conhecida no exterior, assim como do tropicalismo, tá? Ligado também com o movimento dos novos baianos, tá? Assim, e outros cantores, por exemplo, como o Erasmo e o Roberto Carlos, que serão muito conhecidos nessa época até atualmente. Tá? Então, a resposta aí dessa questão, que cobrou Anos Dourados, é a letra A, Juscelino Kubitschek. A quinta e última questão, né, nos mostra aqui um mapa, tá, que fala exatamente de uma concentração industrial que vem ocorrendo aí, que é visivelmente nessa região aqui, pessoal, na região sudeste, tá, do mapa, sudeste ou centro-sul. Já o caso do Milton Santos falava muito, né, na região concentrada, quando ele criou uma regionalização brasileira, ele chamava essa região de região concentrada, por apresentar, né, uma densidade técnica, informacional e de infraestrutura que propiciava essa concentração em demasia, tanto de população quanto de recursos, né, no território brasileiro. Um outro estado, né, que tem uma industrialização forte aqui, o Ceará, né, aqui perto aqui é o Rio Grande do Norte, e o polo industrial de Manaus, tá, gente? Tá? E uma concentração também aqui agora no Centro-Oeste, principalmente em Goiás e Brasília.
certo? Então, vamos ver o que é que a questão fala. A partir dos estudos do espaço geográfico industrial brasileiro, através da leitura do mapa, é possível, né? O que é que a gente consegue identificar através dessa leitura? Letra A, a dinâmica homogênea da industrialização brasileira em todas as regiões brasileiras. Errado, né? Nós vemos que não existe essa homogeneidade de produção industrial, que o Brasil até há pouco tempo atrás era conhecido como o arquipélago, né? Por conta dessas diferenças regionais e esse isolamento de algumas regiões, principalmente a região norte, né? Letra B, o peso que a Zona Franca de Manaus possui graças ao fato de ela sozinha ser equivalente a toda a produção industrial do Centro-Sul. Está longe disso acontecer. A Zona Franca de Manaus, ela tem um peso importante na região norte, mas não se compara ali a economia da região do centro-sul do país. Não tem como comparar, né, gente? Letra C, a herança histórica da concentração industrial brasileira ocorrida na região sudeste do país. Então, a resposta está na cara aqui, que é a letra C, por conta dessa concentração e dos elementos históricos que nós, né, analisamos anteriormente. Tá? Por que não a letra D? O elevado processo de devastação de áreas naturais para a construção de zonas industriais na Amazônia. Na verdade, o que acontece no Brasil, né, essa devastação das áreas naturais, ela ocorre principalmente por conta do desmatamento ilegal para o avanço da agropecuária, da produção de soja, de milho, né, e da pecuária intensiva, extensiva na região amazônica, né? Não necessariamente para a construção de zonas industriais. Se fosse esse elemento introduzido na questão, talvez estaria certo. E também a letra E, né? Que São Paulo e Amazonas são os estados mais industrializados do país, né? Então a resposta para a nossa questão é a letra C, tá? Tá C de casa. Bem bonitinho aqui para você, tá? Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui agora. Eu quero que você faça esse favor aí de se inscrever no canal GeoAprova, tá? E clique aí no link que está aqui do meu blog, no qual eu sempre faço atualizações quase que diárias sobre várias questões, tá? Sobre política, economia, geografia, cultura. Então, eu converso com vários assuntos, né? A gente vai comentando vários assuntos. Aí, o meu blog é professorjoaopauloamorim.blogspot.com. Aqui a ideia do canal é trazer agora vídeos durante todas as semanas para que você possa sempre estar atualizado, né, sobre as questões do Enem e posteriormente, quem sabe, né, sobre esse contexto da geografia política no Brasil que vem vivendo. Então, temos vários elementos importantes que a gente pode discutir, né, nesse contexto, né, do Brasil a partir do ano de 2020, que sofreu uma virada, né, política bastante grande. Então, eu peço que você deixe suas dúvidas, comente ali, deixe nos comentários do vídeo, né, que você deixe o seu like e compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, tá, que o canal possa crescer, que a gente possa trazer a sua aprovação aí nessas provas, nesses concursos públicos, na prova do Enem, né, que são muito interessantes. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e abraço.